A paz do Senhor Jesus para todos. Nós já estudamos introdução bíblica, estudamos as divisões da Bíblia e hoje nós vamos estudar origens e história da Bíblia, porque para nós entrarmos na Bíblia, nós precisamos primeiramente conhecer a Bíblia e de onde ela veio e como ela chegou até nós. Então, primeiro quero dizer para você sobre os manuscritos originais da Bíblia. Eles não existem mais. Todos os manuscritos originais foram eliminados, alguns através de guerras, outros foram queimados, outros foram enterrados, mas houve um cuidado de se fazer cópia de todos eles antes que se perdessem. Então nós não temos mais os originais, mas temos cópias fiéis de tudo aquilo que foi escrito lá atrás, há milhares de anos. Então, como essas palavras foram escritas? Queria que você entendesse que não foi como é hoje, através de gráficas, através de computadores. Então, eu queria passar para você como foram escritas as palavras da Bíblia. Então, foi através de papiros. Os papiros, eles são papéis feitos a partir de plantas, o caule de uma planta, e ali se faz este papel, muito utilizado no Egito, na Mesopotâmia. Foi escrito também através de pergaminhos. Os pergaminhos, eles são também materiais para escrita, mas esses são feitos a partir de peles de animais que são curtidas e depois são tratadas para então se escrever. Também foi utilizado o linho, que são tecidos, foram utilizados cerâmica, madeira, pedra. Poxa, mas pedra? É pedra. Se você for lá na Bíblia, você vai ver que os 10 mandamentos, eles foram escritos numa pedra. Então, são diversos materiais aí pelos quais a Bíblia foi escrita. E em qual idioma, em qual língua a Bíblia foi escrita? Qual o idioma original da Bíblia? Então eu vou contar para você. A Bíblia foi escrita basicamente em 3 idiomas. O primeiro é o hebraico. O Antigo Testamento, praticamente inteiro, ele foi escrito em hebraico, com exceção para alguns trechos dos livros de Esdras, Jeremias e Daniel, que foram livros escritos no período do cativeiro. Então, esses livros foram escritos em aramaico, juntamente com o Evangelho de Mateus, que também os historiadores entendem que foi escrito também em aramaico. Então, além do hebraico e do aramaico, o outro idioma utilizado para escrever a Bíblia foi o grego. Então, todo o Novo Testamento, a partir do Evangelho de Marcos até o Apocalipse, foi escrito em grego. Tá bom? Só queria falar um pouquinho para você a respeito do aramaico. Que língua é essa, aramaico? Então, o aramaico era a língua que Jesus falava na época dele. Quando Jesus veio ao mundo, esse era o idioma que se falava em muitas nações. Ele vem dos arameus, que era um povo ali da Síria, e esse idioma ele invadiu boa parte dos territórios ali do Oriente Médio, pegando a Palestina, os países árabes, e na época de Jesus era essa língua que se falava, o aramaico. Então, foi uma língua muito utilizada ali desde do século 7 a.C. até o século II depois de Cristo, mais ou menos. Foi um idioma muito utilizado e é usado até hoje em alguns lugares do Oriente Médio. Tá bom? E se a Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico e em grego, como a Bíblia chegou até nós? Como chegou até o nosso idioma? Então eu vou tentar falar rapidamente para você como que a Bíblia chegou até a língua portuguesa. Foi feita primeiro uma tradução, chamada Septuaginta, que no século III alguém decidiu traduzir toda a Bíblia para um idioma só, e esse idioma foi o grego. Então foi a Septuaginta no século III. Depois, no século V, alguém resolveu traduzir a Bíblia para o idioma latim. E essa tradução foi chamada de Vulgata. Tá bom? Então, século III grego, século V latim, e somente no século XVII
a Bíblia foi traduzida para o nosso idioma, para o português, através de um missionário chamado Almeida. Ele era um missionário evangélico que pregava a palavra de Deus na Oceania, e ele conseguiu traduzir a Bíblia para o idioma português e conseguiu imprimir a Bíblia na Holanda, e dali por diante os países que falam a língua portuguesa começaram a ter acesso à Bíblia Sagrada também, tá? E depois, no século XVIII, um padre chamado Figueiredo, ele traduziu a Bíblia também para o português, porém na versão católica, tá? Somente a título de curiosidade, quero falar para você, a melhor tradução considerada até hoje, se você quiser pegar uma Bíblia de uma tradução fiel e muito boa, é a Bíblia onde nós conhecemos como ARA, que é Almeida Revista e Atualizada, tá bom? É considerada a melhor tradução para a língua portuguesa. Agora vamos falar sobre os livros apócrifos, que são aqueles livros não inspirados pelo Espírito Santo, mas que algumas vertentes do cristianismo insistem em utilizá-los, tá? Eles são utilizados às vezes como base para desvios doutrinários e realmente eles não estão contidos na Bíblia Sagrada, tá? Apócrifo significa oculto, não genuíno, tá? Então é algo que realmente não vem de inspiração de Deus. Eles foram escritos no período intertestamentário, ou seja, entre Malaquias e Mateus, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, tá? E por que a igreja evangélica não considera esses livros como inspirados pelo Espírito Santo? Porque eles não foram reconhecidos pelos judeus também, tá? E Jesus nunca citou nenhum desses livros, então o próprio Jesus não reconheceu esses livros que nós vamos falar deles agora, tá? Então é assim, a Bíblia Sagrada, que é a nossa Bíblia, ela contém 66 livros, que são os livros canônicos. A Bíblia Romana, ela contém 73 livros, que são os livros canônicos, mais 7 livros apócrifos e mais 4 apêndices. E a Bíblia Ortodoxa Grega, ela contém 76 livros, ou seja, são os 66 canônicos, mais 10 apócrifos e mais 4 apêndices. Eu vou falar para você quais são os livros apócrifos. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Tá? Os apêndices são trechos que foram colocados após os livros bíblicos. Então existe um apêndice no livro de Esther, na nossa Bíblia Esther vai até o capítulo 10, mas o apêndice vai até o capítulo 16. E também foram colocados 3 apêndices no livro de Daniel, que são chamados Cântico dos Três Filhos, História de Susana, Bel e o Dragão. Tá? E também existem os outros 3 livros apócrifos da Igreja Ortodoxa Grega, que são 3º Esdras, 4º Esdras e a Oração de Manassés. Também existem os livros pseudoepigráficos, tá? São 26 no Antigo Testamento e mais 24 no Novo Testamento, mas esses livros nunca foram reconhecidos por igreja nenhuma, são livros completamente fora da história bíblica, tá? São alguns livros de história, alguns chegam a ser até ridículos. Um dos livros mais conhecidos dessa família é o livro de Enoque, tá bom? Então nem vamos falar deles. A Bíblia também fala dos livros perdidos. Esses livros perdidos são citados na Bíblia, porém não estão na Bíblia, tá? Que são o livro das guerras do Senhor, o livro dos justos, as crônicas do profeta Natã, as crônicas de Gade, o vidente, as profecias de Aías, o silonita, e as visões de Ido, o vidente. São livros que a Bíblia fala deles, mas que eles não estão na Bíblia. Tá? Aí você se pergunta, poxa, com tanto livro perdido, como é que eu posso ter certeza que a Bíblia está completa? Em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 23 ao 25, a Bíblia diz assim: a palavra do Senhor
permanece eternamente. Então, se esses livros eles não permaneceram, é porque eles não são a palavra do Senhor. Tá bom? Esse assunto, eu sei que às vezes ele é meio chatinho, né? Ficar falando de livros que não estão na Bíblia, mas é importante você saber, porque lá na frente, quando estudarmos outras coisas mais interessantes, esse estudo de hoje vai ser base para você entender os estudos lá da frente, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. No próximo estudo, nós vamos falar por que estudar a Bíblia, como estudar a Bíblia, como entender a Bíblia. Então, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo estudo.